dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Levi aqui do canal Sempre Fla e venho aqui mais uma vez com notícias do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes, né, como sempre fazemos, nós pedimos que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem os nossos vídeos e que vocês, dê muito like, que isso aí é de extrema importância para que o canal continue crescendo cada vez mais, tá? Então a gente conta com vocês aí, que vocês, né, possam estar compartilhando esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, com seus parentes, enfim, né, com aquele amigo do bar, né, para que cada vez mais o nosso canal possa se estender, cada vez mais chegar a alcançar cada vez mais outras pessoas, tá bom? Então a gente conta com você, tanto eu como meu amigo Márcio. Valeu? Bem, recadinho dado, agora a gente vamos às notícias. Bem, galera, a notícia do Flamengo não é muito boa não, né? Visto que o time, nós pensávamos que quando fizesse a troca de comando técnico, saiu o Vitor Pereira, entrou o Jorge Sampaoli, a gente achou que o time poderia melhorar, poderia mudar assim a postura. E nós estamos vendo que não foi bem assim que aconteceu, né? Claro, mostrou uma pequena evolução, mostrou, mas é uma coisa ainda muito minúscula, muito pequena, porque a gente esperava e pro potencial que a gente acha que o time do Flamengo tem, tá? Então isso aí foi uma coisa muito pequena, tá? Não é isso que a gente estava esperando. Estava esperando uma evolução maior e não foi isso que aconteceu, tá? O time continua mostrando uma preguiça, o time continua demonstrando que está muito mal preparado. Aí já entra, né, aquelas férias, cheguei 53 dias de férias, foi feita uma pré-temporada simplesmente horrorosa, simplesmente horrível, e isso agora está chegando à conta, né? Então o preço está acontecendo agora, está chegando agora a conta que tem que ser paga. Então, jogadores mal preparados, jogadores fisicamente, a gente vê que tem alguns jogadores que estão acima do peso, jogadores lentos, um ou outro jogador a gente pode se destacar, mas na grande maioria está acontecendo que o time ele não evolui, parece que não consegue assimilar as ideias do técnico Sampaoli, que tem uma rigidez muito grande nos seus treinamentos. Essa rigidez nos treinamentos demonstra, né, expõe, né, a má preparação, o que foi uma pré-temporada mal executada. Isso daí a gente vê dentro de campo. Um time muito lento, um time que no primeiro tempo até demonstra alguma coisa, mas quando chega no segundo, a queda de rendimento do time é assim uma coisa absurda. A gente vê um time um pouco mais intenso no primeiro tempo, e quando chega no segundo parece que entrou outro time, parece que aquele time do primeiro tempo saiu e entrou outro, né? E a gente vê os mesmos jogadores cansados, aí o número de contusões aumentou drasticamente. A gente vê que a gente está Everton Ribeiro, que dificilmente, desde 2019, Everton Ribeiro, eu não me lembro de Everton Ribeiro no departamento médico cuidando de contusão. Então agora a gente vê que ele tá no departamento médico sem prazo para voltar. Alguns até dizem que Everton Ribeiro está fazendo isso porque não quer completar aquela cota de 7 jogos, porque ele quer ser transferido para o Corinthians. Eu também não duvido muito. Não vou afirmar aqui, cravar aqui no canal, porque eu não tenho essa informação. Mas muitos dizem, já está acontecendo muitos murmurinhos de que Everton Ribeiro não está querendo jogar por conta da cota de 7 jogos, para ele não poder estourar e não poder atuar pelo Corinthians ainda nessa temporada, tá? A gente vê nitidamente que ele não está satisfeito em ser reserva, tá? Em ser reserva, até porque o time que acaba botando dentro de campo não é um time que a gente quer. Justamente, né? Hoje o time do Flamengo está totalmente sem criação, sem nada. Por quê? Porque os nossos dois melhores meias de criação estão no departamento médico, que é o de Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E isso daí mostrou como o time é dependente desses dois caras, principalmente do Arrascaeta, tá? Então o time hoje é um time sem criação, é um time que vai para frente, monta aquela montoeira de gente lá na frente, povoando o meio de campo, esperando a bola chegar. Chega no meio de campo, não tem criação, porque é Gerson e o Eric Pulga, né? Isso quando o Sampaoli não inventa de colocar o Vidal. Então, assim, o time fica um time muito engessado. A bola não chega lá na frente. Com isso, o futebol do Pedro despencou, né? Parou de fazer gol, simplesmente parou de fazer gol.
O Gabigol tem que ficar saindo toda hora e ele já tem essa dificuldade de fazer gol, tá numa fase muito ruim, também não tá fazendo nada. Então isso daí tá dando demonstrações de que o esquema do Sampaoli para alguns jogadores não deu certo. E o problema da físico lá do passado, aquela pré-temporada muito ruim, tá chegando agora e os jogadores não estão aguentando, né, essa carga de trabalho e acontece o quê? Muitas contusões. E isso a gente não via no Flamengo anterior, né? No Flamengo de anos anteriores. Quando o Flamengo tinha né, na época do Jorge Jesus, o Flamengo também tinha uma intensidade muito grande. Ah, mas o Jorge Jesus teve um mês para preparar o time. Isso faz a diferença. Fez uma pré-temporada no meio do ano. Então faz muita diferença. Os jogadores chegaram no final do ano no ápice da forma física. Né? E para esse campeonato que depende muito do esforço físico, realmente uma pré-temporada seria muito bem aceito, coisa que a gente não viu, tá? O Flamengo nos últimos 4 jogos, né? O Flamengo só demonstrou alguma coisa contra o Fluminense. Contra o Bahia ganhou um futebol horrível. Contra o Fluminense apresentou um futebol que encantou os olhos, gente. Opa, agora o Flamengo vai voltar a ser o Flamengo de antes. Né? Aí a gente esperava que contra o Nublense, se jogasse contra o Nublense igual jogou contra o Fluminense, nossa senhora, ia bater, ia dar de mão aberta naquele time. Porque o time do Nublense é muito ruim, é muito fraco. É o pior time, de se bobear, o pior time da Libertadores. Mas o Flamengo chegou lá e apresentou aquele futebol ridículo, aquele futebol apático, aquele futebol de amador, um time que hoje ocupa a 12ª posição no campeonato chileno, que só tem 16 clubes. O time consegue ser o 12º de um campeonato de 16, ou seja, ele só está na frente de 4 times. E o Flamengo chegou lá e não conseguiu ganhar. O gol de empate do Nublense foi uma coisa assim absurda. O cara saiu entrando na defesa do Flamengo como quis, e foi lá e fez um gol, fez um golaço. E se tivesse mais 10 minutos de jogo, eu não sei não se o Flamengo ia conseguir segurar esse empate. Tamanha fragilidade do time. O time parecia que estava morto dentro de campo, tá? E assim, o jogo em si, né, como diz um amigo nosso aqui do canal, né, meu amigo Anderson aqui do canal, foi um show de horrores, né? Foi uma coisa horrorosa, foi parecia um show de horrores de má vontade num dia, numa quinta-feira. Então, o Flamengo apresentou um futebol medíocre, que a gente pensou que ia melhorar, porque contra o Fluminense apresentou um futebol muito melhor. Aí quando chega no outro jogo, no jogo seguinte, volta tudo novamente. Aí o torcedor do Flamengo já não tem mais condições, não tem mais condições de aguentar esse time da forma como está jogando. Aí, né, todo mundo sentou-lhe o pau no time do Flamengo. Todo mundo falou assim, pô, agora vai vir contra o Cruzeiro, né? Antes teve um jogo contra o Corinthians, que também o Flamengo ganhou na Bacia das Almas, também com um gol aos 40 e tantos minutos, com o Léo Pereira com uma perna só. O Flamengo jogou uma partida horrível contra o Corinthians, mas ganhou, né? Valeu os 3 pontos. Aí veio a partida contra o Cruzeiro, e a gente imaginou, agora contra o Cruzeiro, depois dessas partidas horrorosas, contra o Cruzeiro, o Flamengo vai apresentar um futebol que pelo menos, né, dê a gente uma esperança de alguma coisa. E não foi nada disso que a gente viu. Chegou no sábado, o Flamengo mostrou um futebol pior, um futebol horrível. O Cruzeiro, que é um time fraco também, tá? Voltou para a primeira divisão, é um time que tem uma camisa muito pesada, igual a do Flamengo, mas é um time fraco. Esse ano tá o time do Cruzeiro esse ano entrou no Campeonato Brasileiro para se manter na primeira divisão. E se daqui mais 1 ou 2 anos, ele pensar em começar a ganhar títulos, tá? E o Flamengo era ganhar e subir na tabela. O Flamengo não conseguiu. Tomou um gol a 3 minutos, né? 3 minutos tomou um gol e depois teve muita dificuldade para conseguir empatar, tá? Tamanha o time, como que o time joga, como que o time é preso, como que o time é engessado. Aí eu pergunto a vocês, eu gostaria até que, né, quem estivesse assistindo esse vídeo pudesse comentar, botar aí nos seus comentários. Você acha que o problema do Flamengo é técnico? E lá o técnico, Sampaoli, que é o culpado, que não está treinando, que enfim, não está tendo variação de jogadas, enfim, não está conseguindo armar o time, ou o problema é os jogadores? Eu tenho minha opinião particular. Não vou dar aqui, porque assim, para não influenciar na resposta de vocês. Mas eu já tenho a minha opinião particular aqui minha, tá? Eu gostaria de saber a de vocês. O que vocês acham? Acho que o problema do Flamengo é o técnico ou é os jogadores?
né, que não estão querendo mais nada. Então, na minha opinião, se o problema é técnico, tem que chegar para o técnico e conversar com ele. Mas isso aí tem que ser a direção. Chegar perto dele e falar, cara, olha só, vamos tentar reformular isso aí porque não está dando certo. Ver o que está, detecta isso aí. Agora, se o problema é jogador que não quer jogar no Flamengo tem que ir embora. Tem que ir embora, não tem que ficar lá. Isso também passa pelo crivo da diretoria. A diretoria já tinha que estar chegando lá e fazer uma faxina nesse time. Fazer uma faxina em alguns jogadores. Ó, você não serve, você não serve, você não serve, você não serve. E tirar esses jogadores de linha, porque não tá dando mais pra gente ver o Flamengo jogar dessa forma. E essa brincadeira de mau gosto lá no Chile pode custar a nossa classificação na próxima fase. Tá? Aquela brincadeira de mau gosto, aquela palhaçada que eles fizeram lá, né, em conseguir empatar com esse time horroroso, pode custar a nossa classificação. Por que pode custar a nossa classificação? Porque se o Flamengo não ganhar do Racing na semana que vem, não tem que ganhar do Racing, não tem outro resultado que não seja a vitória. O Flamengo tem que ganhar do Racing. Se o Flamengo empatar, gente, e assim, perder, e na pior das hipóteses, empatar, o Flamengo vai para 6 pontos. Se o Nublense pegar o Alcas e ganhar, o Nublense vai a 7 pontos. Olha só, 7 pontos, vai ficar 1 ponto na frente do Flamengo. O Flamengo na última rodada pega o Alcas aqui no Maracanã, já desclassificado. O Flamengo vai estar em 3º lugar na tabela. O Flamengo tem que ganhar do Alcas. O Flamengo ganhando do Alcas, o Flamengo vai a 10 pontos. Perdão, vai a 9 pontos. Tá? O Racing, já classificado em 1º lugar, tá? Pode fazer, não só pode, como eu acho que vai fazer, caso isso aconteça, tá, gente? Empatar ou ganhar. Se o Flamengo empatar ou ganhar ou perder aqui. Fazer um jogo de compadre lá na Argentina. Fazer um joguinho de compadre. Deixar lá o time do Nublense lá ganhar deles. Tá, já estão classificados em 1º lugar, ganhar deles e tirar um time forte do campeonato, do torneio. Você acha que isso não pode acontecer? É óbvio que pode acontecer, gente. É óbvio que vai acontecer. Chegar lá o Nublense e o Racing fazer um negócio, e o Nublense chegar lá e dar uma varada, 2-0, ganhar, se classifica em segundo e joga a gente, sabe para onde? Para a Sul-Americana. Olha que vergonha, o atual campeão ter que disputar, né, a Sul-Americana, porque o Flamengo não teve competência, não teve dignidade de ganhar desse time do Nublense lá no Chile. Então, gente, tem muita coisa errada, tem muita coisa que tem que ser consertada nesse time do Flamengo. Eu tô com um pessimismo muito grande. Alguns já me chamaram de pessimista, de anti-flamenguista, mas eu não tô nem aí. Eu falo para vocês o que eu tô vendo. E o que eu tô vendo é um Flamengo que, se continuar nessa caminhada, tá dando passos largos para não ganhar nada. Não ganhar nada esse ano. Eu gostaria muito de chegar aqui e elogiar o time, mas não tem como. Não tem como. Aí a dona CBF vai e me faz o favor de convocar o Ayrton Lucas. O Pedro, então, porque o Pedro não está fazendo a menor diferença. Mas convocar o nosso melhor lateral. A gente vai ter que contar com quem em alguns jogos? Felipe Luiz, que também não está numa fase muito boa, está vindo de contusão. Não compromete o time, mas também não contribui em nada. Tá? Não melhora em nada o nosso rendimento. Tá? Eu acho que o time do Flamengo... tem que ser feito alguma coisa, eu não sei se é reformulação no elenco, se tem que fazer faxinada, se tem que contratar, se essas contratações vão surtir efeito, não sei, mas que tem que ser feito alguma coisa, disso não tenho a menor dúvida. Né? Tem jogadores que vão terminar contrato agora no final do ano, eu já especulei que alguns não vão ter seu contrato renovado. Né? Agora no meio do ano, tem jogadores que já pode assinar pré-contrato. O Everton Ribeiro, esse eu acho que deveria sim renovar por mais um ano, apesar da idade, mas eu acho que ele ainda dá para contribuir para o time. Mas vamos ter o Rodrigo Caio, coitado, que para mim, na minha visão, tá, gente? Isso aí é opinião minha. Na minha visão, o Rodrigo Caio é o nosso melhor zagueiro. Porém, o São Paulo não quer mais ele. Nitidamente, o São Paulo não quer. São Paulo prefere botar Davi Luiz, pesando 120 quilos, a botar o Rodrigo Caio para jogar. Tá? O cara tá dizendo que tá bom, que não tá sentindo nada no joelho, bota o cara para jogar. Só que o cara ele não bota, porque não sei por que cargas d'água, o São Paulo não quer. Descartou o Rodrigo Caio. Então esse também deve sair.
Inclusive, eu já apurei de que ele está em conversas bem adiantadas com o São Paulo. Inclusive, ele até tem a possibilidade de ele reduzir o salário para poder voltar ao time do Morumbi. E escuta o que eu estou falando, hein? Vai voltar e vai ser o zagueiro, tá? Escutem o que eu estou te falando. Olha o que o Flamengo está arrumando. Então, Everton Ribeiro, o contrato termina, provavelmente está saindo para o Corinthians. O Rodrigo Caio também vai ter o seu contrato terminar no final do ano, mas agora no meio do ano já pode assinar pré-contrato. A gente teve o Davi Luiz, que vai terminar o contrato dele no final do ano, mas o contrato dele tem uma cláusula lá que automaticamente, se ele jogasse 45 minutos contra o Cruzeiro, ele já estava com o contrato renovado e isso aconteceu. Mas isso aí pode entrar no acordo, ele recebeu uma proposta da Grécia, vamos ver se de repente ele aceita essa proposta da Grécia para finalizar sua carreira lá. Tá? Nós temos o Marinho também, que provavelmente não vai ser utilizado mais. Marinho só está lá ganhando dinheiro e não vai ser mais utilizado. Nós temos o Pablo, né, que também é um zagueiro que também está fora dos planos do Sampaoli. E nós temos também algumas chegadas. Quais seriam essas chegadas? Tá? O Flamengo já contratou o tal de Luiz Araújo. Assim, gente, eu vou ser muito sincero a vocês. Não conheço o rapaz. Não vou dizer que ele é bom ou que ele é ruim. Tá? Simplesmente eu vou esperar ele chegar e esperar ver. O DVD dele é maravilhoso, mas eu não sei como é que funciona. Eu não sei, que eu não lembro desse rapaz jogando. O Flamengo tá enlouquecido atrás do De La Cruz, lá do River Plate. Esse rapaz tem um histórico de contusão, ele tem uma contusão crônica naquele joelho esquerdo dele, que ele joga uma partida e leva 3, 4 no departamento médico, tá? Mas o Flamengo tá enlouquecido querendo esse De La Cruz, tá? E o Flamengo tá correndo atrás de um outro argentino aí, a pedido de Sampaoli também, tá? É outro jogador também que, não sei, é um jogador de 19 anos, é um volante do São Lourenço, que o Sampaoli tá querendo. Eu não sei, não vou julgar aqui também, porque eu também não conheço o rapaz. Um outro jogador também, que o Flamengo também tá muito enlouquecido atrás, é o Alan, do Atlético Mineiro. Outro rapaz também, que tá no departamento médico, tá? Inclusive, ele já está no departamento médico, mas o Flamengo também tá, o Sampaoli também deu o nome do Alan. Alan eu sei que é um bom jogador. Ele é um excelente volante, mas é machucado. Também só vive com contusão. Então o Flamengo vai trazer De La Cruz e o Alan. Todos os dois já vai sair lá dos seus respectivos clubes e já vai direto para o departamento médico do Flamengo, que não funciona, tá? Eu faço uma crítica aqui clara ao departamento médico do senhor do Tanuri, que não funciona. O jogador cai lá e fica lá age eterno. Fica lá age eterno, porque eu não sei o que tem naquele departamento médico, que eles não conseguem recuperar o jogador. Aí o jogador, não, tá bom, pode voltar pro time. Volta, joga uma partida, contusão de novo, volta pra lá de novo. Então tem alguma coisa errada, tá? Então esses dois rapazes, esses dois jogadores que o Flamengo tá enlouquecido, inclusive o Alan, o Atlético Mineiro quer 10 milhões de euros, gente, dá 55 milhões aproximadamente de reais. Será que ele vale isso machucado? Não sei não, hein? Sei não, eu acho que vai ser, Deus me livre, tomara que eu queime minha língua, mas parece ser uma grande de uma cagada que a diretoria vai fazer novamente, tá bom? E tem o De La Cruz, que pra mim ele é um excelente jogador, mas também tem esse histórico de contusão que já vai vir. Ele fez 45 minutos, se eu não estou enganado, agora no jogo da Libertadores contra o Sport Cristal, que o River até empatou o jogo, ele jogou 45 minutos, mas ele tá voltando de contusão. E o Flamengo tá ensanecido atrás dele, que também vai custar um belo dinheiro aos cofres do Flamengo. Flamengo hoje, gente, a gente tem que botar uma coisa na cabeça. O Flamengo no meio do ano não vai poder fazer muita contratação, porque não tem dinheiro, tá? Vou deixar... mas o Flamengo tem um faturamento de 1 bilhão, gente. Isso aí a gente tem que entender, essa história de 1 bilhão. Outro dia eu vou fazer um outro vídeo aqui e vou tentar falar para vocês, dizer para vocês como é que funciona essa história de 1 bilhão de faturamento, tá? Hoje, só posso falar para vocês o seguinte: Flamengo não tem dinheiro para fazer contratação, tá? O Flamengo está com pouco dinheiro em caixa para fazer contratação, tá? O Flamengo espera vender o menino aí, o Matheus, esse menino eu esqueci o nome dele agora, tá? O Flamengo pretende vender o rapaz pro time lá da Inglaterra, que tá querendo levar ele por 92 milhões, tá? Quer dar 20 milhões de euros, o Flamengo não quer vender, o Flamengo quer esperar mais um pouco para ver se valoriza um pouco mais o rapaz, tá? Não, Matheus Gonçalves, tô com o Matheus Gonçalves, gente, me perdoa, porque me fugiu o nome do garoto aqui agora, tá? E o Flamengo pretende
tá vendendo, isso é para poder fazer dinheiro em caixa, coisa que não aconteceu ainda. Então, se o Flamengo tá com pouco dinheiro, vai trazer pouco jogador. Então não espere 4, 5 jogadores não, tá? No máximo, uns 3. No máximo o Flamengo pode trazer uns 3 jogadores, tá? E não adianta que o Flamengo não vai conseguir fazer venda de jogadores por muito dinheiro também não, tá? Vamos esperar, vamos com calma. Então a gente tem que ver que o time ele tá precisando de algumas posições, mas infelizmente o Flamengo trouxe um atacante e vai trazer 2 volantes. Espero que dê resultado, tá? Galera, esse foi o meu recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dizer para vocês que eu já estava com saudade de vocês, mas eu estava com alguns problemas técnicos aqui, né, no aparelho. Infelizmente não estava dando para fazer vídeo, mas hoje, graças a Deus, a coisa está funcionando legal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou deixar aí vocês aí agora também aí na companhia do meu amigo Márcio, também que tem mais notícias aí, algumas outras notícias para vocês, tá ok? Vou deixar aqui um grande abraço, um beijo no coração de vocês, tá? E sempre dizer aquela velha mensagem que a gente sempre fala aqui. Galera, ó, isso aqui sempre Fla. Um beijão no coração de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Márcio do meu, do seu, do nosso canal Sempre Fla. Levi, tô chegando aqui para cumprimentar aqui o que você falou com muita propriedade, né? Na verdade, o que tá faltando aí, o que faltou foi aquela pré-temporada no começo do ano, né? Muitas coisas aconteceram de maneira errada, né? Em dezembro, a dispensa do Dorival Júnior, para mim, foi um tiro no pé que o Flamengo deu, uma continuidade do trabalho que podia ter persistido por mais tempo, já que o Dorival, né, de alguma forma fez o time jogar em algum momento ali, e nesse algum momento o Flamengo foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, né? E não fez uma campanha tão ruim assim no Campeonato Brasileiro, né? No momento que o Flamengo largou a competição, é um momento que o Flamengo já não tinha mais ali nenhuma ambição, já tinha ganho uma Libertadores, já tinha ganho uma Copa do Brasil, e o complemento do Campeonato Brasileiro ali para poder motivar aqueles jogadores era muito difícil, né? E a diretoria do Flamengo achou por bem dispensar o Dorival Júnior. Para mim foi o erro ali crucial. E o outro erro crucial foi da pré-temporada, que o Flamengo praticamente não fez uma pré-temporada decente, sabendo que o time do Flamengo hoje se encontra no outro patamar, disputando 4, 5, 6 competições durante um ano, né? E que quando começa essas competições, o Flamengo não tem tempo de treinar. A gente sabe que é jogo domingo, é jogo quarta, é jogo quinta, é jogo sábado, é viagem sul-americana, você hoje joga no Maracanã, na quarta-feira você vai para Fortaleza, e são jogos decisivos também na Copa do Brasil, as coisas vão afunilando, e esse elenco do Flamengo iria sentir uma hora. E é isso que está acontecendo agora. O time do Flamengo não tem pegada, o time do Flamengo é um time que não joga com garra, de repente não é nem porque não quer, é porque não consegue. O time do Flamengo é um time quebrado, é um time preguiçoso, como o próprio meu amigo Levi fala, é um time que chuta muita bola pro gol, igual esse jogo agora contra o nosso no Cruzeiro. O Flamengo chutou 14 bolas pro gol, na direção do gol, que chegasse ao gol só foi 2, enquanto o Cruzeiro de 18, 6 fizeram chegar ao gol, e das 6, 5 foram defesas do nosso goleiro Matheus Cunha. Então o Flamengo é presa fácil, não só fora de casa, mas dentro de casa também. O Flamengo é um time que oscila muito, e tem oscilado menos ainda agora, né? Porque o Flamengo oscilava jogando muito bem no primeiro tempo ou no segundo tempo. Agora o Flamengo joga um pouquinho no primeiro tempo, continua sendo dominado no segundo tempo, e o time lá que vem jogar aqui no Maracanã faz aquela festa. Às vezes não são nem grandes times assim, mas são times ajustados, são times que têm jogadores ali inteiro fisicamente, jogadores novos, e consegue fazer um padrão de jogo e se destacar ali em cima do Flamengo, né? A verdade é que a pré-temporada foi muito crucial, 50 dias de férias para esse pessoal todo, tendo um Rodrigo Caio, tendo um Bruno Henrique, tendo um Arrascaeta, Everton Ribeiro, Davi Luiz, Pablo, muitos outros jogadores que vinham de recuperação, que precisava fazer uma pré-temporada, porque se tivesse estourava na pré-temporada. Então tem jogadores que estão estourando agora, no meio de competições cruciais. É difícil você criticar só o treinador. De repente o treinador erra numa escalação aqui, numa outra ali, é cabeçudo, não bota aquele time ideal que a gente quer que bote. Mas não tem como, galera. Paulo Souza, Vitor Pereira e agora
o nosso Sampaoli. Eu não sei nem se Jesus ou se Deus viesse agora ser treinador do Flamengo. Eu tô falando assim, Jorge Jesus, né? Eu não sei se o Jorge Jesus viesse ser treinador do Flamengo, se daria jeito nesse elenco tão quebrado do Flamengo. Eu acho que nem Jorge Jesus, porque o problema do Flamengo não são os jogadores. Os jogadores do Flamengo têm muito bons jogadores, mas fisicamente muito mal, desejando ali um recondicionamento físico, tempo de preparação. O Flamengo não tem. O Flamengo tem jogos importantes, é domingo, é sábado, é quarta, é quinta, são viagens longas, são cansativos. O Flamengo tem um elenco envelhecido. Então, o Flamengo precisa, nessa janela agora, que o Flamengo pode contratar jogadores, que vá ao mercado, mas com critério. Como o Levi falou, e eu também concordo. Esse Alan do Atlético Mineiro, que jogou aqui no Fluminense, é excelente jogador, tem 26 anos, mas ele fez uma operação na coluna. Ele tem 2 meses que ele não joga, né? O outro De La Cruz, nossa, que jogadoraço. É um dos maiores jogadores sul-americanos ali, que vem se destacando na equipe do River Plate, mas é um jogador também que é um chinelinho tremendo, vive sempre no departamento médico. Então, o que eu vejo, o Flamengo contrata mais jogadores para reforçar o nosso time do departamento médico do que do jogo dentro de campo, jogadores que entram aí sempre nos campeonatos, né? Se você for ver, no nosso departamento médico tem um time tão forte como o time que joga dentro de campo, só que o departamento médico não tem condições físicas. Que departamento médico, hein, galera? Vamos falar aí, depois que entrou o Márcio Tanuri, ninguém cura, né? Ninguém cura. Eu acho que deixa eu ficar quieto, que eu não posso falar besteira aqui não posso falar em religião, mas tem lugares aí que cura muito mais com eficácia do que o departamento médico do Flamengo, né? É complicado, galera. Depois que saiu aquele departamento velho, vamos mudar, vamos tirar aqueles velhos. Antigamente era Célio Cotecchia, era Neilo Lasmar, era aqueles médicos antigos que não tinham esses recursos todos aí que esses caras têm. E os jogadores do Flamengo vão pro departamento médico ali e tiram férias. Eu acho que eles comemoravam no departamento médico. Yupi! Vamos ficar ali 3 meses no departamento médico, aí vira festa. Então, o que eu quero dizer é que o erro foi lá atrás, foi lá no finalzinho do ano passado. Primeiro, dispensar o Dorival Júnior, que desses todos aí foi o que ganhou a Libertadores, né, fazendo uma partida não tão boa com o Atlético Paranaense, ganhando uma Copa do Brasil em cima do Corinthians, que também não fez uma partida tão boa aqui no Maracanã, jogou até melhor lá em São Paulo que aqui no Maracanã, mas ganhamos 2 competições importantíssimas. São competições que não são fáceis. Você vê quantas Copas do Brasil o Flamengo tem, quantas Libertadores o Flamengo tem. Desculpe, galera, para não ir uma tosse seca aí, eu tô me recuperando de uma gripe muito forte. Quando eu penso que vou me recuperar, ela me pega de novo. Então, é aquele negócio, o Flamengo tem um time envelhecido, o Flamengo precisa contratar, precisa ir no mercado, né? O Flamengo precisa trazer jogadores novos, mas jogadores bem fisicamente, né? Porque esses times aí que jogam com o Flamengo, que tem jogadores novos aí, que não são grande destaque assim, na hora daquela correria, naquela volúpia de marcar, correr, atacar, voltar todo mundo, eles fazem isso muito bem, e o Flamengo não consegue jogar com essa dinâmica. Você vê aí, agora o Ayrton Lucas é o jogador que vem mais jogando pelo Flamengo, daqui a pouco ele vai se machucar, daqui a pouco ele vai quebrar, porque não tem ninguém para entrar no lugar dele. A gente tem jogado com meio campo de brucutu, porque o nosso meio campo de marcação é Thiago Maia, é Eric Pulgar, é Vitor Hugo, é o Gerson, que é dublê de jogador de armação, mas não é um jogador de armação, né? Tá certo que é um jogador que vai mais à frente um pouquinho, mas não dá pra contar, jogar toda a armação ali no meio campo em cima do Gerson. O Gerson é bom quando joga com o Arrascaeta ou com o Everton Ribeiro, né? E falando nisso, o Everton Ribeiro muito tempo fora do time, a Arrascaeta ninguém sabe porque ele não consegue ter uma continuidade. O Bruno Henrique jogou um dia desse aí, depois tiraram ele, tá tendo banco de reserva, a gente não sabe, ninguém vem dar uma explicação lógica. Verdade é que o Flamengo hoje é um time quebrado, e é um time que está quebrado e está pensando em trazer mais jogadores quebrados, né? O ano para mim está totalmente comprometido. Conforme eu falei no último vídeo, o Flamengo joga uma Copa do Brasil com um adversário que é favorito, que é melhor que a gente, está melhor em todas as competições,
tá na Libertadores fazendo uma campanha pífia de 12 pontos para ganhar, ligou 5. O Flamengo é o segundo lugar, o Flamengo é o segundo, mas o primeiro tem 10 pontos. Vergonhoso a campanha do Flamengo na Libertadores. E no Brasileiro eu não vejo força nem pique para chegar até lá em cima. Galera, eu não vou me estender muito não. Eu vou deixar aí um desabafo, que é o meu desabafo, é o do Levi, e é o que todo torcedor rubro-negro queria ter falado, né? Na percepção aí, na visão do Fabrício Bruno, depois que saiu do jogo aí, esse jogo agora do Cruzeiro, em que o Flamengo empatou de 1-1, né? Eu nem falei desse jogo aí, o Marlon fez o gol bonito aos 3 minutos, tivemos um pênalti aí aos 19 minutos, o Gabigol bateu na trave, e o jogador com a experiência do Gabigol, a bola bateu na trave, sem bater ninguém, voltou pra ele, e ele tocou pra dentro do gol, sabendo que não podia fazer o gol, mas fez, né? E não valeu, evidentemente, foi a arbitragem... corrigiu a tempo, não valeu porque ele não podia tocar na bola, né? Ele deu 2 toques para fazer um gol, não, isso não vale, né? Porque a trave ela é nula, né? Mas no segundo tempo, aos 36, 37 minutos, o Ayrton Lucas ali, que vem jogando muito bem todos os jogos, numa única jogada que o Wesley foi no fundo e conseguiu fazer uma jogada de lateral direito, o Flamengo empatou o jogo e, mais uma vez, ferimentos leves, porque o Cruzeiro, apesar de não ser esse timaço, mas era um time que no segundo tempo foi muito melhor organizado que o Flamengo. Galera, vou deixar vocês aí com um vídeo agora do Fabrício Bruno, dando um desabafo. O nosso leão, para mim, deveria ser o capitão, né? Porque quem sente na pele, quem consegue sentir as coisas de dentro de campo e consegue passar tão bem a leitura do que está acontecendo, enquanto o Gabigol, que é capitão, não bota a cara para entrevistar a nossa diretoria, o presidente Landim, só quando é para levantar troféu, né? O nosso Braz não aparece, né? Ninguém chama ali a responsabilidade. O Fabrício Bruno pegou o microfone e falou tudo que a torcida do Flamengo queria falar. Vou ficando por aqui, um beijo no coração de vocês. Isso aqui é sempre Fla, mas hoje ainda é terça-feira, vamos ter um tempinho ainda para fazer um videozinho do Flamengo Fluminense, um jogo de quinta-feira, um jogo importantíssimo da semifinal da Copa do Brasil, e vídeo pra frente aí vai vindo aí, eu, o Levi, a gente vai postando no nosso canal. Like, galera. Compartilhe os vídeos em suas redes sociais, sininho das notificações. Comente aí o que vocês acham aí desse Flamengo, dessas contratações. O que foi o erro, o maior erro. Estamos no meio do ano, mas o maior erro até aqui, o que tem sido até agora, que tem levado o Flamengo a fazer essas partidas tão medíocres, né? Como o Fabrício Bruno falou uma outra coisa muito mais forte, mas que eu não vou falar por aqui. Galera, um beijão, vou ficando por aqui. Levi, valeu, o teu vídeo tá show de bola. Eu não vou me estender muito, mais de 11 minutos já, né? Vai ficar um vídeo muito grande. Espero que o nosso povo fiel aqui do canal, veja o começo, o meio e o fim para ajudar esse canal Sempre Fla. Galera, um beijo no coração de vocês. E como a gente sempre fala, isso aqui, ó, é sempre Fla. Valeu! A gente não consegue ter a constância, a gente mantém o ritmo no primeiro tempo, uma sequência boa, mas aí no segundo cai um pouco, e isso é uma coisa que a gente se cobra, pra gente manter esse ritmo durante os 90 minutos. É trabalhar, cara, pedir perdão ao torcedor. Eu sei que o torcedor vem e espera uma vitória num sábado desse, muita gente tinha que comer dentro de casa para vir nos assistir jogar, e o mínimo que eles esperam é a vitória, e não aconteceu, peço perdão. Mas ao mesmo tempo conto com eles aqui quinta-feira na decisão contra o Fluminense na Copa do Brasil, que o torcedor é muito mais do que importante pra gente, é o nosso 12º jogador que empurra o nosso time. Esfriar a cabeça, ter tranquilidade, saber que não tá tudo errado e seguir trabalhando em busca dessa constância que a gente muito fala, mas lá dentro a gente não apresenta ela durante 90 minutos. Obrigado, Fabrício.